Bem-vindos a mais um Plante para Rafael. Eu sou a deusa do sol. Esse é seu canal de conexão com seres encantados. Estamos aqui no nosso Jardim Verde, na Mata Atlântica. Quem estiver vendo pelo YouTube depois vai ver a mata aqui atrás de mim. E hoje a gente vai falar de folclore. Yay! Hoje eu quero trazer para vocês histórias do nosso folclore, mas também do folclore celta e nórdico, que são nossas bases aqui de trabalho, mas trazendo o folclore dos animais. É muito comum, principalmente nessas três linhas, né, ter muita história de folclore com animais. Lá fora tem muito cavalo, né? Aqui no Brasil tem história de serpentes, que eu gosto bastante. Então eu vou dividir esse programa aqui em 3 partes hoje para contar um pouquinho das histórias dos seres encantados e formas de animais. E os que tiverem aqui algumas informações extras eu vou trazendo para vocês. Então, começando aqui da nossa parte celta, a gente tem histórias do cavalo do lago e do cavalo do rio. As pessoas conhecem muito o cavalo do rio, que é o Kelpie, né? Que é o cavalo que ele é mais jovem, ele tem mais ímpeto, ele tem uma crina cheia de algas, né? Ele tem ali um humor meio diferenciado. E na história do Kelpie, né? Ele tem o freio encantado, o freio mágico, que um escocês ele enfrenta o Kelpie e arranca esse freio encantado dele e guarda. E nisso o Kelpie implora para ter esse freio de volta e acaba que ele fica enfraquecido sem o seu objeto mágico. Essa é uma das histórias do Kelpie. Eu já tive o prazer de ver um Kelpie quando eu estava na ilha de Skye. Eu estava na frente de um rio ali no castelo da Ellen Doyle, chorando muito. E aí surgiu um Kelpie maravilhoso, assim, cheio de alga nas costas. A gente conversou bastante. Eu gosto muito do Kelpie, ele traz essa força, esse ímpeto bastante. Embora as histórias do Kelpie sejam que ele seja mal, que ele leve pessoas para afogar nos rios e por aí vai. Mas eu acho que são histórias que podem ter acontecido em alguns momentos pontuais, as pessoas terem se afogado nesses rios muito profundos. Enfim. E a gente tem o cavalo do lago, que não é o Kelpie, que eu não sei falar gaélico direito, tá, gente? Mas é Ikjuske, cavalo do Loki. Esse sim, ele é mais difícil de lidar. Ele é um cavalo que aparece pastando na margem ali do lago, às vezes inofensivo. E aí, quando crianças ou viajantes vão montar nesse cavalo, esse cavalo ele vai disparar dentro do lago e no dia seguinte a pessoa aparece desviva ali na margem, né? E tem algumas versões mais perigosas, né? Falando que ele assume uma forma de um jovem muito bonito, mas que você vai perceber que ele tem cascos ao invés de pés, ele tem algas no cabelo, né? E ele tem uma forma mais feroz. Esse eu não posso falar que eu já vi, né? Então eu não tenho muita experiência com ele. Ainda dentro da mitologia celta aqui, existe um que não tem uma história muito bonita, que é sobre o grande gato preto, que é chamado de Big Ears. Existia uma época que as pessoas, pela intolerância, sacrificavam gatos, principalmente gatos pretos. E aí, uma bela noite, todos os espíritos dos gatos resolveram se vingar, por assim dizer, né? Eles resolveram ali dar um basta naquela situação e as pessoas não ouviram até que apareceu um gigante gato preto. E esse gato preto, ele miava tão alto, dava para ouvir de outras terras, né? E esse gato, ele resolve conceder desejos para as pessoas, para elas pararem de fazer esses sacrifícios. E ele chamou a atenção das pessoas aqui, eu tô lendo ao mesmo tempo que eu falo com vocês, gente, porque é muita informação. Ele chama a atenção das pessoas no dia que ele aparece, porque ele deixa as marcas das garras uma pedra muito grande. E aí todo mundo ficou chocado, né? E aí ele resolveu conceder alguns bens, né,
para essas pessoas, para elas pararem ali de sacrificar os gatinhos. E ainda dentro da mitologia celta, a gente tem o povo foca, a Selk. Gente, eu amo Selk. Eu amo Selk. Eu já tive a oportunidade de estar nessas ilhas hébridas, que é o território delas. E elas trabalham muito o coração, muita emoção, muito esse lugar da aceitação de si. É uma delícia. E a história do povo Selk, né? Sempre a mesma história de que uma moça, uma Selk, tirou a pele, visitou a terra, porque eles tiram a pele e visitam a terra como humanos. E um pescador acha essa pele, guarda para si, força a Selk a casar com ele, a ter tem filhos e tudo, até um dia que ela acha essa pele e volta para casa, para o oceano, que sempre foi seu lar. Também tem algumas versões da Selk macho, inclusive isso é tema de uma música folclórica escocesa lindíssima, Selk of Sewsbury. Lindíssima música, que o homem, né, o macho, volta ali pedindo o filho dele de volta para a mulher que cuidou do filho, para eles poderem nadar nos fiordes durante o verão. É linda a música. A gente ainda tem, dentro do folclore galês, os cães de Anun, os cães do outro mundo. É conhecido que Gwynny, guardião do caldeirão da soberania, o rei do submundo, o rei das fadas, ele tem cães féricos que participam da caçada, dessa caçada do outro mundo, a caçada sagrada, que é nada mais do que conduzir as almas desse mundo para o outro mundo. Tá? Existe uma matilha férica, que é muito legal. Na Ilha de Man, existe um cão lá que as pessoas já viram muito dentro de um dos castelos, e existe uma estátua em homenagem a esse cão, é um cão preto. E eu já tive a oportunidade de ver. Eles são um pouco assustadores, mas eles são legais, né? Eu gosto deles. E dentro da mitologia irlandesa também existem os gatos séricos, que são gatos pretos, né? Ou então gatos que têm olhos verdes, uma pelagem um pouco esverdeada, que eles também aparecem nesse lugar de conduzir as almas desse mundo para o outro mundo. Eu já vi na minha casa. Já teve vezes de eu abrir o guarda-roupa, tá em momentos assim da minha vida um pouco difícil, e eu abri o guarda-roupa, eu via um gato preto peludo, dos olhos verdes, assim, tipo um olho muito verde, muito grande, assim. Eu via direto esse gato. E aí, depois de muito tempo que eu fui saber que era um gato do folclore irlandês, né? E eu via esse gato em época de Samhain, né? Nessa época do véu entre os mundos. Ainda dentro da mitologia galesa, a gente tem o cavalo da água galês, que tem um nome, gente, que eu não sei pronunciar, que é o cavalo do rei do mar, cavalo de Manamã, que anda entre os mundos também. Ele vai aparecer aí, às vezes, no mar, na praia, mas ele tem aqueles relatos de aparecer em cachoeiras. Ele atrai viajantes para montar e depois ele dispara, some na névoa e leva essa pessoa embora, leva ela para outro mundo. Ou tem versões também que ele derruba a pessoa, essa pessoa morre. Na verdade, como a gente está falando de folclore, de mito, essa pessoa ela nunca morre fisicamente falando, ela morre em vários outros sentidos, né? E ainda dentro do folclore irlandês aqui, que eu ia me esquecendo, a gente tem um metamorfo que são fadas, tem até histórias de goblins que se fazem de cães, mas aqui a gente fala da Pulca, que são um tipo de fadas que às vezes aparece como um cão preto ou como um cavalo, não aceita caronas, e se aceitar vai te levar para um rolê selvagem, vai te largar na sarjeta. Vai te largar perdido na floresta. Eu adoro essas histórias, porque sempre levam as pessoas para um outro lugar aleatório, em que a pessoa se perde, não sabe onde ela tá. Então, a meu ver, sempre vão levar pessoas para o outro mundo para se descobrirem alguma coisa por lá. E na mitologia nórdica aqui, não diferente, a gente tem vários cavalos. A gente tem seres também do rio, das montanhas, que vão cantar ali, trazer músicas especiais. Mas falando dos cavalos, a gente tem o cavalo do rio, que é muito parecido com o Kelp, tá? Só que ele é um cavalo cinza. E também a gente tem
Na Dinamarca, o Hell Horse, um cavalo de 3 pernas, que é o arauto da morte. Dizem que antes de enterrar o primeiro humano no cemitério, enterrava um cavalo vivo. Olha que horror. O fantasma desse cavalo volta como Hell Horse, o cavalo de 3 pernas, e se encontrar com ele é um presságio de morte. Faz parte do folclore dinamarquês. E a gente tem, na mitologia, nos Edas, aí, o Sleipnir, que é o cavalo de Odin, que tem 8 patas. A gente tem o Skinfraxi e outro nome que eu não sei pronunciar, Skinfraxi, que são os cavalos do dia e da noite, que aparecem nesse mecanismo de puxar o dia e a noite. Isso me lembra, inclusive, dos cavalos da carruagem de Apolo, na mitologia grega, né? Existe o cavalo do córrego, que é um cavalo sueco, que atrai pessoas para montar e depois afoga. Gente, esses cavalos tudo levando o povo pro mundo da água. E aqui, ainda na mitologia nórdica, a gente vai ter o dragão de Gridásio, né, que tá ali todo dia subindo e descendo. Tá na raiz das árvores, desculpa, ele tá na raiz da árvore. Dizem que ele corrói a raiz da árvore. Aí tem um esquilinho que sobe e desce na árvore todo dia pra fofocar com o dragão. Que sobe, que tem lá em cima uma ave e vai fofocar pra ave que o dragão faz e vice-versa. Tem uma sabedoria aí dessa galera, que o dragão que corrói a raiz, o esquilinho que sobe e a ave lá em cima na copa da árvore. E aqui no nosso folclore, eu sei que todo mundo vai lembrar da mula sem cabeça. Mas eu andei vendo um tempo atrás um post da Sociedade de Folclore. E assim, eu não tenho certeza disso, gente, mas eu lembro que eu vi. Eu tentei achar de novo esse post, eu não achei. Mas eu vi eles contando que mula sem cabeça, na verdade, não é folclore. É uma lenda urbana, igual a loira do banheiro. Só que eu não consegui achar isso de novo para trazer aqui, explicando por que era. Então, se alguém achar essa informação, depois me passa. Mas dentro do nosso folclore brasileiro, a gente tem o carbúnculo, que é um largato do tesouro. Essa história eu achei maravilhosa. Diz a lenda que um sacristão da igreja de São Tomé viu uma criatura sair da lagoa e conseguiu capturar essa criatura e levar para casa. E aí ele descobre que esse ser encantado dá a ele riquezas infinitas ao seu dono, e à noite se transforma numa linda mulher. E aí o padre, né, deixa de ser padre e começa a conviver ali com essa linda mulher. E isso cresce uma revolta na cidade, porque eles decidem prender aquele padre e condena ele à morte. Só que aí o carbúnculo, ele vem socorrê-lo e espalha morte e devastação pela cidade e rapta o padre só para eles. Leva embora. E diz a lenda que esse padre vive até hoje no Cerro do Jaraú, cercado de riqueza, junto com o seu amigo, que à noite se transforma numa bela ninfa. Sabemos o que está acontecendo, né? A fada catou esse moço, essa é a verdade. A gente tem o Anhangá. O Anhangá, gente, tá no meu coração. O Anhangá, pra mim, é o meu favorito, que é o cervo branco de olhos flamejantes, que tem os chifres cobertos de pelo. O Anhangá é o protetor da mata, ele tá relacionado com a caça, né? E ele protege a mata ali dos caçadores. E ele é tão cheio de si, ele é tão poderoso, que ele morde o cano da arma como se fosse uma cana de açúcar. E eles também falam que ver o Anhangá te leva a ter delírios, deixa a pessoa louca, né? Então traz uma coisa aí que é típica dos encantados brasileiros, que é esse poder de ilusão. Esse lugar de realmente alterar as visões, alterar as realidades, mexer muito essa parte mental com hologramas. Eles dominam muito esse tipo de magia de espelho, eles dominam muito. Bem, toda vez que eu vejo Encantado Brasileiro, eu vejo um tipo de magia que parece um calendoscópio, assim, que tipo, fica mudando as cores. Amo. Ainda dentro do nosso folclore, temos o Boitatá, que é uma serpente de fogo luminante. Ela é transparente e luminosa. Dizem que o Boitatá é apresentado como um ser sem humanidade, com aspecto de cobra, cuja função é comer e aterrorizar. E o detalhe é que ele só se alimenta dos olhos da vítima.
A parte do corpo que é translúcido fica repleto de olhos chamejantes. Para escapar, a orientação é quase um manual. Fique parado de olhos fechados, que a serpente perde o interesse. Se falhar, jogue algum objeto de ferro nela. Coitada do boitatá. Né? Mas olha só, uma serpente de fogo que come os seus olhos. Os olhos, como você enxerga o mundo, os olhos são regidos pela sua glândula pineal, que ela tira suas crenças muitas vezes, suas travas mentais, né? Essa questão do olho, o olho tudo vê. Então, reflete um pouquinho aí no que o boitatá realmente faz aí, a serpente de fogo. Temos um lindo boto. Todo mundo já sabe a história do boto, né, gente? Mas o boto é um semeador. Né? A história que o boto vem engravidar a mulher. A gente sabe que tem uma questão também da época de mulheres que engravidavam de homens sem estarem casadas, nananã. Mas o boto, eu já tive uma experiência espiritual com o boto. Ele realmente é um guardião ali das águas, ele semeia a vida, tá? Gostamos bastante do boto rosa. E a gente tem uma história também envolvendo as águas, que são das cobras gêmeas. A cobra Norato e a Maria Caninana. Uma mulher engravidou do boto, teve gêmeos. E aí ela abandonou essas crianças numa igreja. Ela procurou um pajé e acabou abandonando as margens do Tocantins. E aí, com o tempo, elas viraram 2 cobras gigantes. Maria Caninana passou a ser má. Sempre a mulher sendo má nessas histórias, né? E o Norato era o bom que tentava fazer ela mudar. E aí o estopim foi quando Maria Caninana resolveu atacar uma igreja, ruir uma igreja. E os irmãos entram numa luta titânica e Norato mata Maria Caninana. Depois disso ficou só Norato e ele virou o guardião do rio. Se assemelha muito à energia do pai do boto, de alegria, de sedução, sai, vai para baile, seduz as moças. E ele tem o dom de se transportar magicamente. Olha, não é a primeira história que a gente sabe de homens matando serpentes mulheres. Vamos lá. E a gente também tem... Aqui eu vou trazer um monstro marinho brasileiro que é Ipupiara. Que é todo coberto de pelos, com focinhos, sedas com bigodes. Aqui fala que essa história aconteceu em 1564. Em que o tal de Baltazar e Anchieta ouviram falar do monstro. E eles veem esse monstro como uma cobra grande, uma máquina de matar, enfim. Ele tem um traço grotesco. Depois de virar canoas e barcos, só se alimenta de olhos e nariz das vítimas e joga o resto fora. Ele não tem realmente uma imagem ali de... Ele não é um animal encantado. Às vezes ele se transforma, às vezes, um pouco de um pedaço do animal e do outro. Aqui ele fala que ele surge das águas, abraça a vítima, beija a força e deixa ela toda em pedaços. Ai, gente, essas histórias do folclore brasileiro só tem coisa louca. E a gente tem o urutau. O urutau é uma ave. E aí dizem que o urutau, ele nasceu de uma história de amor malfadada, em que tem uma versão que é um indígena homem, tem uma versão que é uma indígena mulher, que de coração partido, Tupã foi e transformou esse indígena numa ave, e que ela canta o canto mais triste do mundo. Eu não vou falar aqui muitas versões, porque é uma história muito longa, mas resumindo é isso. E o urutau, ele tá muito associado a esse lugar da noite, do escuro, tem até algumas questões relacionadas à morte também, mas esse lugar do urutau está ali cantando alguma coisa triste no escuro da noite, porque sofreu de amor. Essa é uma versão. O urutau é uma ave noturna, e é uma ave que se disfarça no tronco da árvore, assim, muito lindamente. É uma ave muito bonita. Tem uma história também mais triste do urutau, falando que ela nasceu de um susto na treva. Mas aí é uma outra versão não tão comum, essa
desse Urutã, quis trazer para vocês aqui esse lugar dos animais, né, encantados. Não como encantados que se transformam em animais, ou encantados que são meio animais, como o Uris, que, por exemplo, que é um tipo de encantado escocês, que ele é metade... como se fosse um fauno, mas ele é um pouquinho diferente. Não sei se é o nome da palavra agora. A gente tem uma outra encantada na Escócia também, que eu já vi, ela é muito legal. Ela é tipo uma pastora, assim, de ovelhas, ela guarda os animais, ela é meio mulher, meio cabra, assim, sabe? E tem esses metamorfos, né, igual o Goblin, que se transformava em cão. Eu sei que vocês vão lembrar também da Cuca, né, como se ela fosse um jacaré. Só que a Cuca não é um animal, a Cuca não é um jacaré. A Cuca é uma fada dragão. Ela é uma encantada, uma fada, uma fairy. E algum dia eu tento trazer um pouco mais esses assuntos aqui, mas já falei, os encantados, né, esse lugar de fada e tal, eles são muito mesclados, muito. Então uma fada nunca é só uma fada, uma sereia nunca é só uma sereia, na sua composição, seu DNA mágico. Ela sempre vai ser uma mistura de fada, dragão, animal, alguma coisa com sereia, com sei lá o que, enfim, tem várias coisas que acontecem ali. Então a Cuca, ela é uma fada dragão, ela não é um jacaré. Tem uma outra história também do folclore brasileiro, que são de uns pássaros enormes, negros, que eu não lembro o nome agora. Esse é um folclore amazônico, em que se esses pássaros te acham na floresta, eles vão comer seu fígado com você vivo. É uma vibe assim. E muitas histórias do folclore brasileiro, né, não que os folclores escocês, irlandês também não tenham isso, mas eu percebo que a massa do folclore brasileiro, elas são histórias bem complexas e são histórias realmente que envolvem esse lugar de morte, de levar a pessoa para outro mundo, de pegar partes do corpo. Tem muito esse lugar. E eu entendo que o folclore, por mais que seja a história do ser encantado, né, são pessoas que contam sobre isso, que contam suas experiências e que tem esse lugar da ignorância, tem esse lugar do medo, mas eu também entendo que são chaves, que são mistérios a serem descobertos ali sobre a medicina daquele ser. Então a gente tem que olhar para essas histórias de folclore com olhares mais atentos, né? Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Então depois eu quero que vocês me contem se vocês já viram algum animal encantado, não ser encantado, animal encantado, se vocês já viram algum desses que eu falei pra vocês aqui, se vocês já conheciam, se vocês têm histórias. Então eu quero que vocês me contem lá no Instagram, @deusa_do_sol, ou no nosso canal no YouTube, também @deusa_do_sol. Pra quem quer conhecer mais dos nossos encantados, a gente tem um livro, Armid Nashi, das estações, lá no nosso site www.adeusodosol.com.br. Na parte de e-books a gente tem um livro que eu escrevi trazendo a visão dos mundos encantados e de alguns encantados daqueles reinos. Trago lá uma pinceladinha. E também quem quiser conhecer mais sobre os seres encantados, a gente tem o portal Quercid, que é um trabalho de canalização do guardião encantado, que pode ser que se apresente para você os guardiões bem diferentes por aí. Um dos últimos que eu andei fazendo era de uma tipo uma ninfa do ar daqui da região da Mata Atlântica, muito legal. Já andou aparecendo os unicórnios da Mata Atlântica, já andou aparecendo curupira. Aparece muita coisa diferente, eu aprendo muito ali, porque eles me mostram como eles são, eles contam o que eles fazem, onde eles vivem, então vem coisas completamente diferentes que eu jamais imaginaria, e que às vezes eu tenho que pesquisar muito, tipo, procurar mitologia, procurar histórias de vários lugares para poder trazer, né, o trabalho. É muito legal, então eu aprendo bastante. E quem sabe, né, um guardião não se apresenta para você. Quem sabe? Algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. X. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima. Espero que tenham gostado um pouquinho das histórias e me contem aí também as experiências de vocês. Até a próxima!